pensamos numa música que tenha como principal material a inventividade, a criação, a composição em tempo real. Márcio Barreto é um artista que utiliza instrumentos não convencionais e várias linguagens artísticas com o propósito de disseminar a cultura caiçara. O filme é o resultado de um encontro em sua casa, onde capturamos suas ideias sobre arte, política, filosofia e seus projetos pessoais. Ideias norteadas pelo pensamento de que a arte tem que ser comum a todos. Vamos conhecer o trabalho do artista Márcio Barreto. Walter Smetak sempre nos inspirou muito, né? A gente começa a pensar o ser humano, nós, não apenas como indivíduos autocentrados em ilhas de tecnologia, mas começamos a nos ver como seres mais integrados. Uma música que seja literatura, que seja teatro, que seja cinema, que seja filosofia, que seja antropologia. E o Percutindo Mundos é também um trabalho em que pensa na questão de que a arte não deve ser apenas do artista, que a arte deve ser sempre comum a todos, que a arte deve congregar o artista e o público dentro desse mundo que está constantemente se modificando e se modificando. Mas até quando nós vamos ficar repetindo velhos conceitos e mecanismos de poder? A gente continua apenas enriquecendo e tornando poderoso um minúsculo, um ínfimo grupo de pessoas que continuam dominando o mundo e a nossa vida. Quando você cria novos instrumentos, você tem a possibilidade de criar uma nova música, mas o mais importante ainda é que não adianta novos instrumentos, não adianta uma nova música se não existem novos modos de criação. E é isso que nos interessa. Não nos interessa mais apenas um novo produto artístico, mas uma maneira nossa e única de criar a arte, de pensar a arte. Não mais a arte enquanto a sua finalização, mas sim quanto aos seus processos. Nós estamos em busca de uma arte verdadeiramente brasileira, genuinamente caiçara. E é dessa maneira que a cultura caiçara se une, se junta
aonde o artesanal, aonde o primitivo se brinca com as altas tecnologias. Na verdade, é quase que como uma artesania tecnológica, vários elementos e linguagens. Dessa maneira, o coletivo Percutindo Mundos acaba trabalhando não só com a música e com a invenção de instrumentos musicais, mas com a dramaturgia, com o teatro, com a dança, com as artes visuais, com as possibilidades do cinema, das novas tecnologias, assim como da literatura e mesmo das artes do circo. Nós vamos ficar apenas repetindo e repetindo e repetindo e repetindo técnicas e conceitos que muitas vezes não fazem mais sentido ou fazem menos sentido do que deveriam fazer. Eu acredito que cada vez mais, politicamente, o mundo vem ainda se estruturando como o corpo humano, onde temos um cérebro que comanda e todo o resto do corpo sendo comandado. Até quando vamos nos deixar ser comandados? Até quando vamos repetir esses mecanismos destrutivos de poder? Até quando vamos ansiar ser mais e mais poderosos? Porque é justamente isso que permite que o mundo continue como está, com a fome, a miséria, sendo transformado cada vez mais em mercadoria. Esse é o mundo em que vivemos e continuamos vivendo, repetindo a história, apenas com novas roupagens. Até quando teremos uma cabeça, tronco e membros separados? Essa é a minha visão política do mundo, essa separação constante, que gera todas as mazelas. Aos 11 anos eu descobri Karl Marx, comecei a ler Marx e me tornei comunista, né? Antes disso, ainda na infância, eu pensava muito sobre as questões mais universais da vida. E quando eu me dei conta de Marx e as divisões do poder, eu realmente me tornei comunista durante muito tempo. Eu acabei optando pelo anarquismo, foi quando eu me tornei punk também, né? Acreditando justamente na autogestão, né? A pesquisa possibilita justamente isso,
que nós possamos dar novas formas, novos conteúdos, novas ideias àquilo que já é comumente aceito. Não, a música é de todos, a música, a arte deve ser sempre daquele que se aventura, que se possibilita a ir aonde não conhece. É onde nós trabalhamos, é onde vem a nossa poética. Eu posso dizer também que todo trabalho vem da poesia, porque a poesia é a essência. E quando a essência das coisas é trabalhada, mais do que a sua forma, nós temos um campo muito mais amplo de possibilidades de criação, aonde as próprias limitações, aonde aquilo que eu não sei pode ser conhecido, pode ser transformado num conhecimento, numa nova técnica, numa nova maneira de se criar. E é isso que nos interessa. Aonde a poesia é a sua principal essência, que é a irmã do sonho. Cada vez mais a gente vai pensando nas nossas necessidades, nos nossos desejos, de o quanto queremos ser mais jovens, mais belos, mais inteligentes, mais cultos, mais poderosos, mais ricos. Mas qual o preço diário disso? O que se paga pela riqueza? Mas e a distribuição que é feita dela? Por que a música deve continuar autocentrada em salas de concertos? Por quê que a gente vai se tornando cada vez mais e mais e mais e mais e mais, e isso vai nos tornando cada vez menos e menos e menos e menos e menos? O quanto hoje nós somos mais quem não somos, porque a identidade cada vez mais está sendo comprada também, e isso tudo vai maquiando quem nós somos na verdade, porque cada vez mais a gente vai se distanciando da essência de quem somos, dessa vida mais simples, da natureza. Olha o quanto nós nos consideramos apartados da natureza. O boi, ele não tem a vida miserável dele geração após geração para que a gente engorde e tenha um prazer a mais na vida. A gente novamente está fazendo isso para que um pequeno grupo continue mais rico e mais poderoso. Isso acaba servindo para colocar preceitos desfarelantes, né? Como a raça, o rico, o pobre. E isso tudo, todo esse pensamento vai se refletindo num instrumento que a gente cria, vai se refletindo numa outra sonoridade que a gente busca. Talvez 10 ou 20 megacorporações continuem dominando o mundo e o comportamento individual de cada um. Olha como a gente está cada vez ficando mais em ilhas, em ilhas, em ilhas. É como pensamos em todo o nosso passado histórico e principalmente na desmemória que nos cerca e profundamente nos forma, através do esquecimento paulatino de quem somos, de aonde estamos e principalmente aonde poderemos ir e chegar. Então, nós pensamos o coletivo Percutindo Mundos a partir da descoberta e da reinvenção da própria brasilidade através de uma gênese caiçara.
durante muito e muito tempo não se via como caiçara. Sabia que era chamado assim por outras pessoas, de outros lugares, mas ele próprio não se considerava caiçara. Porque durante muito tempo, ser caiçara, ser brasileiro, ser genuinamente nosso, foi uma vergonha. Então, quando nós pensamos sobre a cultura caiçara, nós estamos pensando mais em quem somos do que aquilo que temos. Nós pensamos mais em nos harmonizar do que consumir desenfreadamente, loucamente, né? Nós pensamos num modo de vida muito mais saudável, muito mais simples, onde uma série de valores sociais vão perdendo os seus conceitos, a sua importância. Formação da brasilidade. Quando nós pensamos no caiçara, nós na verdade pensamos em como o Brasil vai surgindo e vai se desenvolvendo dentro da sua identidade cultural. De que maneira um povo tão diversificado, formado por estrangeirismos, pode ter uma identidade que una todas essas regiões.